Oi, pessoas, boa noite. Tudo bem? Hoje é sábado, sabadão aí de maratona de live, até porque a gente vai ter duas lives hoje, tá? Três, porque tem a live da madrugada também. O pessoal da madruga aí que curte bater papo. Então a gente tem uma live agora, daqui 2 minutos, tô chamando Robson Caetano. E após a live do Robson, a gente tem uma live com o Érico Brás. Na realidade, essa live era para ter rolado ontem. Ele teve problemas aí que impossibilitou dele fazer a live ontem. E a gente tá fazendo a live logo após a live do Robson. A gente termina a live do Robson, um tempinho pra gente ir ao banheiro, tomar uma aguinha. E aí, umas 8h15, a gente tá começando a live com o Érico. Combinado? Bom, meu convidado hoje, eu conheço ele há algum tempo já. Sou admiradora do Robson como personalidade, como ser humano, como atleta, enfim, eu sou fã dele porque ele é um cavalheiro, é um gentleman, é um cara extremamente gente boa, bem-humorado, alto astral, alegre e é referência, né? Porque ele cunhou o nome dele na história do Brasil e na história do atletismo mundial. O Érico entrou aqui para dar um oizinho. Érico, assim que terminar a live com o Robson Caetano, eu tô te chamando, tá bom, meu amado? É o tempinho do pessoal tomar uma aguinha, ir ao banheiro e em seguida a gente entra com a live do Érico. E aí eu vou chamar o Robson agora. Vamos lá no Robson. Gente, vocês estão curtindo as lives? Essa semana teve lives bafônicas. A gente teve aí a Olivia. Amanhã a gente tem Isaac da Hora. Eu falei pra vocês que o Isaac também tem uma trajetória bem bacana na TV. Terminou de fazer agora aí a novela das 6, Éramos Seis. Novela das 6, Éramos Seis. E muito, muito, muito legal. E fez outras coisas. Ele participou do Tá Dando Tchauzinho Robson. Aí eu já vou chamar ele, porque tô louca pra bater papo com o Robson. Vamos lá, moçada, pedindo para Nossa Senhora da Live, que é sempre um, né? A gente fica sempre. Oi, meu querido, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo. Tô te ouvindo bem. Como é que você tá, Ruth? Tudo bem? Eu tô ótima. Robson, eu quero lhe agradecer por você ter aceito o convite. Ok. Eu apresentei para vocês o Robson como uma pessoa que eu admiro, eu sou fã de carteirinha do Robson. É um homem preto elegantérrimo em todos os sentidos. Vocês vão entender o porquê aí no meio da história. É um cara boa pinta, bom humor, alto astral, pra cima. E eu sempre brinco quando eu enxergo ele, um tanquinho maravilhoso, gente. Maravilhoso. Robson Caetano da Silva, atleta, jornalista, palestrante, e cunhou o nome dele na história do atletismo brasileiro e no atletismo mundial. Eu tenho o prazer de a gente fazer essa live hoje com o Robson Caetano. Robson, a bola é contigo, se apresenta. Mais uma vez, gratidão, meu amigo. Eu que agradeço, Ruth. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos por estarem conosco aqui nessa live. A nossa conversa é muito sobre trajetória, sobre um pouco da nossa visão para o futuro. Afinal de contas, estamos vivendo aí sobre esse mantra, né, do isolamento social, e isso tem nos deixado um pouco apreensivos ao longo desses dias. Eu tenho visto tantas coisas assim ditas atravessadas, né? Que pode isso, que não pode aquilo, tem leito vazio, tem leito cheio, alguns escorregões e deslizes do nosso presidente da República, mas no bojo de tudo isso, na base de tudo isso, tem as pessoas. Pessoas que necessitam de informações precisas, de informações que são de utilidade para elas. E eu, além de ser jornalista, ex-atleta, medalhista olímpico, sou profissional de educação física e tenho uma preocupação muito grande com a qualidade de vida, da saúde dessas pessoas, né? A saúde é uma coisa muito importante. Afinal de contas, quando eu abro minhas palestras, uma das primeiras perguntas que eu faço é: quem é que quer morrer? Na verdade, ninguém quer morrer. Mas a gente não tem levado muito a sério o que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se fosse só o Brasil, nós estaríamos assim, puxa, com um pouco de dúvidas, mas o mundo inteiro está nesse problema, atravessando esse problema. Inclusive, tenho conversado com alguns amigos que estão fora, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha,
ex-atletas inclusive, e eles têm dito a mesma coisa, que a preocupação é muito grande. Tem morrido de pessoas ao lado, pessoas que estão próximas, muito próximas, e isso assusta muito, tá? E para dar uma ilustrada na minha apresentação, eu sou Robson Caetano, atleta de atletismo, estive em 4 Jogos Olímpicos, sou medalhista olímpico em 2 ocasiões nos Jogos Olímpicos, fiz 5 finais olímpicas, competi contra atletas como Ben Johnson, Carl Lewis, contra atletas de renome internacional, atletas que fizeram muito pelo esporte internacional. E eu tive a oportunidade de, ao longo da minha vida, ter ajudado. Inclusive, eu recebi um post lindo de um atleta que colocou assim no meu Instagram: eu me tornei velocista por causa deste atleta, por causa dele, quer dizer. Então, eu fico muito lisonjeado, né? Eu sou recordista sul-americano dos 100 metros ainda sou o atleta mais rápido da América do Sul. Aliás, o recorde é seu ainda, né? Ainda você é detentor desse recorde ainda. E no Pan-Americano você subiu ao pódio também, né, Robson? Sou campeão pan-americano no 100 e no 200 metros. E um fato inédito, na mesma competição, na mesma edição dos Jogos Pan-Americanos. Alguns feitos que serão difíceis de serem alcançados, mas que serão, com certeza. Nós temos uma geração muito boa que está aí fazendo apresentações fantásticas. Inclusive, no ano passado, tivemos a oportunidade de ver um atleta nosso correndo já abaixo de 10 segundos. Infelizmente, o vento estava ilegal, mas é um forte candidato a quebrar um recorde que me pertence há 32 anos. Então, essas nuances do esporte, tudo que aconteceu no esporte nos últimos anos, e que esse momento de transição, que está se tornando meio longo, né? 32 anos para um recorde ser quebrado é muita coisa. Mas a gente procura sempre incentivar os meninos, motivá-los. Eu sempre sou camarada de todos eles. Eu acho que eu tenho que começar a me tornar meio inimigo deles, para eles começarem a ficar com raiva de mim. E bater esse recorde, né? Exatamente. Eu acho que eu sou muito boa gente. Te interrompendo um pouquinho, você é um cara que hoje, como que eu apresento o Robson? É um cara que está no topo. Ele ascendeu, no atletismo, como ele acabou de falar agora, ele bateu alguns recordes que não estão sendo conseguido o pessoal chegar nesse recorde. Ele estudou, ele é jornalista, ele passou por várias TVs. O Robson teve também na telinha como ator. Enfim, você hoje é um cara, a palavra da moda aí, um negro empoderado. Para quem quiser, um negro preto empoderado. Você vem de uma família... acho que eu já entrevistei aqui, acho que umas 30 pessoas do nosso povo aí. Artista, profissional. E as histórias se repetem. As histórias do começo é sempre igual. Nossas histórias são todas iguaizinhas. Eu sou filho de empregada doméstica, uma família pobre, papapi, papapá. A sua história, a sua trajetória, ela sai desse padrão ou ela está dentro desse padrão? Qual que é a infância do Robson Caetano? Deixa eu dar uma... Não, agora ele quebrou tudo, né, gente? Agora ele quer quebrar tudo. A minha história, ela é semelhante, tá? Ela tem muito... tem essa carga emocional muito grande, claro. Eu sou de uma comunidade chamada Nova Holanda, na favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma comunidade extremamente carente. Eu não fui criado pelos meus pais, eu fui criado pelos meus bisavós. Essa comunidade, para você ter uma ideia, como Paraisópolis, como várias outras pelo Brasil inteiro, muitos pretinhos meus, pretos, que têm o desejo de se tornarem jogadores de futebol para poder ajudar a comprar a casa para uma mãe, comprar uma casa para a mãe, né? Ou comprar o primeiro tênis bacana, né? Só que no meio do caminho existem as influências, né? Para minha felicidade, eu esbarrei com uma primeira influência muito positiva, que foi o esporte. E o esporte me deu a possibilidade de fazer jornalismo, me deu a possibilidade de visitar mais de 100 países, me deu a oportunidade de me tornar uma pessoa bilíngue, eu falo 4 idiomas, me deu a oportunidade de estar e de fazer artes cênicas, me tornei ator, sou ator e diretor de teatro,
cinema, de teatro, TV e cinema. Cinema eu nunca dirigi, mas já estive no bastidor como auxiliar de direção. E é um universo super, super legal você perceber e montar um filme de uma maneira bem eloquente para as pessoas entenderem. E tudo isso graças a uma influência positiva lá no início da minha vida como pessoa, né? Eu, preto, numa comunidade chamada Nova Holanda, na favela da Maré, esbarrei com uma profissional de educação física chamada Sônia R7, e ela me deu a oportunidade de dar para minha mãe. Minha bisavó não teve a oportunidade porque ela se foi um pouco antes, bem antes de eu ter a chance de me tornar campeão como atleta, mas a oportunidade da minha avó, das minhas irmãs, das pessoas que conviveram comigo e convivem comigo, de ter uma vida um pouquinho melhor. A gente passa pelos nossos percalços, claro, temos os nossos problemas, mas a gente vai levando, vai contornando da melhor maneira possível. Eu uso sempre uma frase, quer dizer, uma expressão que um grande amigo, parceiro, o pretão Anderson Silva, ele utiliza, que é seja água. Né? Eu me torno água em alguns momentos e a gente vai se adaptando às novas situações. Hoje eu escrevo, depois de passar e ter essa minha passagem bem rápida, quer dizer, bem rápida, foram 25 anos no esporte, mais 15 anos dentro da TV. Na TV Globo eu fiquei como comentarista esportivo, falando sobre atletismo, comentando o esporte, e eu tive a oportunidade desde 1984 estar participando de todos os Jogos Olímpicos, seja como atleta ou como jornalista / comentarista, e tive a chance, e tenho a chance ainda hoje, de estar no métier. Né? Hoje eu faço parte, eu sou presidente da Comissão de Atletas da Consudat, da Confederação Sul-Americana de Atletismo. Eu faço parte hoje, eu sou membro hoje da WA, que é a World Athletics, que era a antiga IAAF, International Amateur Athletic Federation, e hoje é a WA, presidida pelo Sebastian Coe, campeão olímpico e medalha de prata, campeão olímpico em 1980 e medalha de prata em 1984, perdendo apenas para o nosso querido e grande amigo preto, Joaquim Carvalho Cruz, que apelidaram de Cavalo. E a gente vai se mantendo no métier para entender como é que tudo funciona. Os Jogos Olímpicos esse ano não vão acontecer, mas isso aí já é um assunto para uma outra conversa, um outro papo. E aí, falando de mim, eu tive a oportunidade de encontrar com essas chances, com essas chances de me tornar uma pessoa melhor através do esporte. O atletismo foi, para minha felicidade imensa, a ponte para me levar. Uma outra expressão que eu utilizo de um grande amigo chamado Zequinha Barbosa, José Luiz Barbosa, que me levou... Zequinha Barbosa. Que é uma figura maravilhosa, que me levou de um Brasil afegão para um Brasil suíço. Então, hoje eu me encontro no Brasil suíço graças ao atletismo, que se tornou essa ponte. Robson, a sua trajetória é muito legal, e até porque você, enquanto atleta, a gente sempre ouve falar: nossa, a pretada, a negrada no atletismo é maravilhoso, os caras correm. Sempre tem essa fala. Você esbarrou com a questão racial quando você, no atletismo, e quando você saiu do atletismo, que você foi ser comentarista, que você foi para a TV, você esbarrou, mesmo sendo Robson Caetano, você esbarrou com a questão racial? Essa é uma questão muito legal, porque eu sempre digo que existe sim um preconceito, mas esse preconceito ele é algo que está muito velado. Né? Pra você ter uma ideia, eu lembro que no início da minha carreira, eu fui receber um prêmio num hotel, não vou dizer o nome, mas num hotel de luxo do Rio, e eu fui barrado nesse hotel, né? Por razões óbvias. O cara olhou para mim e falou assim: pô, esse cara vestido parecendo um playboy entrando... Não vai entrar. E eu falei, você já era Robson Caetano. Você já era Robson Caetano. Eu já era Robson Caetano, mas só que não era tão grande quanto hoje se tornou Robson Caetano. Era um atleta na iniciação, vamos dizer assim. E aí eu falei, eu tenho um prêmio para receber. Aí o rapaz falou: Robson, o menino, a sua entrada
Se você quiser entrar realmente, a sua entrada é ali pela lateral. Bom, consequentemente eu não entrei para receber o prêmio, e aí me cobraram a presença, né? Eu recebi uma punição por conta disso, e anos se passaram, e hoje eu percebo o seguinte: o Robson Caetano, né, o consagrado Robson Caetano, que se tornou uma pessoa pública, uma pessoa que de reconhecimento, né, no Brasil e fora do Brasil, não tem o menor problema em estar ou ir nesse hotel. Eu inclusive já me hospedei nesse hotel. E eu tive uma conversa com o gerente e falei assim: poxa, muitos anos atrás eu lembro que eu fui barrado aqui. E ele falou: mentira. Eu falei: sério, eu fui barrado aqui. E eu compreendo perfeitamente. Nós vivemos num mundo em que as suspeitas de que possa acontecer algo ruim são muito grandes. Mas vocês precisam também tomar cuidado com a maneira como que vocês tratam as pessoas. Eu fui barrado porque eu sou preto. Eu não fui barrado porque eu não sou, porque eu cheguei porque eu cheguei a pé e porque eu sou preto. Eu estou hospedado aqui nesse hotel hoje. Eu cheguei com meu super carrão, uma Mercedes que está ali fora, muito bonita, diga-se de passagem. E aí um rapaz foi lá, pegou minhas bagagens, colocou no hotel, e eu estou hospedado aqui para ser um apresentador num programa que era o Live Aid, que eu apresentei junto com a Fernandinha Lima. E nesse momento eu digo para você, nosso preconceito ele está muito linkado às questões, à questão social, à questão econômica. Você é reconhecido, você pode. Você não tem, você não é reconhecido, opa, você não pode. Eu vou dar um outro exemplo clássico aqui. Então você está falando que a questão racial ela se desatrela quando a questão social ascende. Quando você acende, você deixa as pessoas não olham mais a cor. Você não tem cor. Vou dar um outro exemplo, vou dar mais dois exemplos clássicos. Você teve uma conversa, eu até passei pela conversa que vocês estavam tendo, você e a Lica Oliveira, e nós fomos a esse mesmo hotel e fomos representar os deuses nesse hotel num carnaval. E foi muito bonito, as pessoas ficavam olhando assim, porque são dois negros, ela tem 1,80m, quase um mulherão, 1,85m. Né? Um mulherão lindo. E eu com 1,90m. E nós ficamos lá, posando de deuses durante algum tempo, depois participamos da festa, do carnaval, coloquei meu black tie, ela colocou o seu vestido, e nós ficamos, assim, atravessando pelo salão, as pessoas ficavam assim: nossa, que casal lindo. Aí eu falava assim: pois é um casal lindo porque é um casal que ascendeu, ele ultrapassou, ele saiu da margem da sociedade. Ele estabeleceu um novo padrão, colocou o sarrafo num patamar um pouco acima, para que as pessoas entendam e enxerguem o seguinte: não existe essa coisa de você é preto, ou você é branco, ou você é amarelo. Você tem uma condição social, ou você tem uma condição econômica, ou você é alguém conhecido, você deixa de ser o preto. Você é o querido, o queridinho. Eu vou dar um outro exemplo. Passa pelo ter, né? Tudo isso passa pelo ter. Se você tem... Exatamente. Você pode. Aí, eu vou dar um outro exemplo. Você está me falando eu vou dar um segundo exemplo rápido. Só para a gente ilustrar. Sim, pode falar. Eu fui com meus sobrinhos, tá? Eu estive com meus sobrinhos num shopping super bacana. Foi recém-inaugurado, alguns anos atrás, né? Eu fui com meus sobrinhos nesse shopping, e tava meus sobrinhos e uns amigos. Nós éramos umas cinco pessoas, mais ou menos. Eu, meu sobrinho Matheus, minha sobrinha Giane e dois amiguinhos, né? E a gente andando, conversando, e eu falando para eles sobre a importância, porque eles ainda vivem, né, com a minha irmã na comunidade, na Nova Holanda. E eu fui buscá-los, a gente passeando, andando pelo Rio, eu falei assim: eu vou levar vocês num shopping que dizem que é um shopping de bacana, mas eu quero que vocês entendam que vocês têm o direito de estar em qualquer lugar, de ir e vir e entrar em qualquer lugar, independente de qualquer coisa. Vamos com o titio? Aí ela diz: vamos sim, vamos sim. E a gente foi nesse shopping. É um shopping super bacana. Você tem lá tags com preço de 5, 15 mil reais numa bolsa. E entramos no shopping e passeando. De repente a minha sobrinha disse assim: tio, tem um moço seguindo a gente.
um moço de terno seguindo a gente. Eu falei, cara, mas por quê? Quem é aquele ali? Aí ela não apontou, só virou o rosto, eu olhei, era um segurança. E o segurança falava no rádio, olhava pra gente, seguia. Foi até numa fase de negócio de pessoal que fazia passeio por dentro do shopping, uma galerinha nova. Aí eu me aproximei dele e aí pedi direto, foi assim, rápido e direto. Falei assim, poxa, você podia me levar até o seu chefe? Ele se assustou e olhou primeiro, ele olhou para mim e falou assim, ah, putz, você é aquele corredor, né, tudo mais. Eu falei assim, sou eu mesmo. Mas você podia me levar até seu chefe? Aí ele falou assim, claro. Aí eu fui com ele até o chefe. Entramos numa salinha com um monte de tela. E por incrível que pareça, as telas, pareciam que eles plugaram todas as telas naquele grupo de pretos, que éramos nós. Aí eu fiquei olhando aquelas telas todas, e a gente, tudo ali virado para eles, aí eu falei assim, eu queria lhe agradecer. Porque assim, a gente pode transformar um momento desagradável num momento mais agradável, e foi o que eu fiz. Eu virei para o chefe da segurança e disse assim, eu queria te agradecer, primeiro te parabenizar pela segurança do shopping, porque, cara, deve ser complicado mesmo fazer a segurança de um shopping que tem coisas tão caras. E te parabenizar e te agradecer por você fazer a minha segurança. Porque imagina, se acontece alguma coisa dentro desse shopping com os sobrinhos do Robson Caetano. Cara, eu ia ter que escrever uma nota e mandar, mesmo que saísse uma nota a pé, falando mal do shopping, que aconteceu um sequestro aqui dos meus sobrinhos. Ou que um dos meus sobrinhos sofreu um acidente provocado por um momento dentro do shopping center. Então, puxa, muito obrigado. Houve um momento de silêncio foi assim, muito tenso, dava para pegar no ar até. E eles, na hora, todos, assim, foi uma coisa assim, muito incrível, todos se desculparam solenemente. Porque alguns lojistas estavam ligando para eles dizendo que havia um bando de pretos andando pelo shopping, bandos de pretos suspeitos andando pelo shopping. E aí a gente mudou um pouco tudo isso que estava sendo dito e a gente passou de pretos suspeitos a pretos de elite andando pelo shopping. E aí os seguranças passaram a andar conosco no shopping não para nos vigiar, mas para nos encaminhar, por exemplo, eu dizia assim, eu queria uma loja assim, assim, pô, mas é por aqui. E aí me encaminhava até a loja. E chegava na frente da loja, fazia segurança. Aí alguém passava, quem é que tá aí? Não, é o fulano de tal, mas você não pode entrar, porque ele tá... Então ficou algo Passaram muito a ser mais... segurança do Robson Caetano. Começaram a fazer a segurança do Robson Caetano. Exatamente. Então, é você conseguir, de maneira, eu já falei essa palavra aqui, eloquente, de maneira resiliente, apresentar para as pessoas quem é você de verdade. Mostrar para as pessoas que existe inteligência emocional dentro de cada um de nós, mas que você precisa utilizar da melhor maneira possível, sem discriminar, sem julgar. Eu não posso julgar ninguém por conta da cor da pele, ou julgar por conta de uma primeira atitude. Dizem que você reconhece o livro, você julga o livro pela capa. Não faça isso. Abra o livro e comece a folhear o livro, tá? Porque aí você vai descobrir histórias fantásticas. Eu tenho um livro de Lucas que eu ganhei nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, que a capa é horrorosa. Nossa, que livro feio. Você fala assim, não vou ler essa porcaria. É uma capa azul feia pra caramba, caindo aos pedaços. Mas quando você começa a ler a história de Lucas... O conteúdo é maravilhoso, né? É sensacional, é lindo. Tá, você tá falando tudo isso e eu continuo batendo na tecla. Você é o Robson Caetano, você foi disciplinado enquanto atleta para ter equilíbrio, para ter foco, para ter uma frieza determinado para chegar nesse foco. E aí você consegue lidar com essa situação toda de uma forma positiva. Uhum. Tem muita, a maioria, eu sempre falo isso, que a maioria da nossa pretada não ascendeu, não chegou ainda. A gente ainda é um grupo muito pequeno, esse grupo tido como elite negra em todos os aspectos, ou porque estudou, ou porque conseguiu diploma universitário, ou porque ascendeu financeiramente, enfim, ou porque está morando num condomínio bacana, enfim. Mas a grande maioria dos nossos irmãos ainda estão lá atrás, que a gente olha para trás e vê
aquela massa preta que está lá atrás. Uhum. Aí eu te pergunto, e você fala, questão social é uma coisa e questão racial é outra. Eu lhe pergunto, as cotas nesse momento, então, você vê ela como uma coisa positiva, que vai fazer com que esse jovem negro, essa menina negra, ascenda e tenha essa distância da questão racial e a questão social? Bom, E eu sendo vou. inclusa? Assim, existe, existe o lado positivo e o lado negativo. Eu não vou criticar e dizer, ó, sou contra ou não, sou a favor. Né? Existe o lado positivo, sim, nas cotas, tá? E existe o lado negativo. Tá? O lado positivo é você conseguir dar a oportunidade de mais pessoas estarem ingressando nas universidades públicas, nos lugares onde onde a oportunidade ela ficou restrita a um grupo elitizado, tá? Esse é um lado positivo. Mas é um lado negativo também que me coloca ou nos coloca como um número, tá? Como um valor numérico de 20% de cota. Eu acho que o que a gente precisa fazer hoje, de maneira muito mais abrangente, é dar a oportunidade uma oportunidade igual a todos. Vamos A voltar na largada década... tem que ser justa e tem que ser igual, né? Exatamente. É como nos 100 metros. Chega na final o mais competente. E olha, nos 100 metros, eu já vi branco correndo no final de 100 metros. Alan Wells correu a final dos 100 metros em 1980, branco. Pietro Mené correu branco, italiano, outro inglês. Mas quando a supremacia começou a ficar meio que evidente, cara, a negrada corre muito. Virou um grupo que, treinado, tem as condições para chegar lá. Eu acho que você precisa dar a largada igual para todo mundo. Quando você dá a largada igual para todo mundo, exemplo, colégios que deem as mesmas oportunidades para brancos e pretos, amarelos, azuis, não importa, mas as mesmas oportunidades. Porque aí fica na responsabilidade do acadêmico se ele vai progredir, se ele vai crescer ou não. Vamos pensar na favela, na comunidade. Será que eu teria a mesma chance? Eu estaria aqui conversando com você hoje se eu estivesse esbarrado com o tráfico de droga no meu caminho? Provavelmente não. Porque aí é oportunidade. E é uma oportunidade que é igual também para todos os pretinhos nesse nicho. Tá? Você entra lá, é olheiro, é isso, é aquilo, é avião, daqui a pouco você é chefe do não sei o quê. Começar a limar o que tem de ruim e colocar coisas positivas para pretos, brancos, amarelos, enfim, qualquer raça, para que eles ascendam de certa forma. E aí sim, fica a seu critério, se você vai chegar lá ou não, estudando, pesquisando, investigando, sendo curioso, proativo. As oportunidades elas têm que ser iguais para todos. Não adianta eu começar a colocar cota, porque aí eu começo a colocar cota, putz, eu olho para minha filha e falo assim, cara, minha filha é uma cotista. Caraca, independente de qualquer coisa, ela já é, porque está inserida nesse grupo. Tá? Quando eu olho e falo assim, não, eu vou dar à minha filha a melhor educação possível. A gente faz isso, fiz isso com meu filho, que está hoje morando na Itália. Oportunidade. Se você cria as oportunidades de maneiras iguais, você começa a despertar o intelecto do preto, o intelecto do branco, o intelecto... É isso que nós precisamos fazer. Claro, existe o lado positivo? Tem. Existe o lado negativo? Também. Mas se você perguntar para mim diretamente, Robson, você concorda com as cotas? Desculpa, não. Não concordo. Não acho justo com a gente. Tá? E aí eu quero colocar de uma forma bem, assim, por favor, não me critiquem por ser contra. Eu sou contra porque a gente não recebe as mesmas oportunidades. Porque continua uma disparidade muito grande. Porque quando a gente chega lá e começa... Eu lembro, eu sentado no meu curso de jornalismo, cara, eu olhava para o lado e só tinha eu na sala. Só tinha eu preto, só eu na sala. Aconteceu com você, aconteceu com a Lica, aconteceu com vários outros.
E aí, depois que você termina a universidade, dentro da universidade, você tem que ser Robson multiplicado por 2. Você tem que ser 2 vezes melhor. Porque Tem as que ser pessoas o começam. cara, né? Você tem que ser Tem o que ser cara, né? exatamente. E pior ainda, porque você, e no meu caso, atleta. Caramba, pô, você tá aqui porque você é bolsista. Não, não, não. Eu não tô aqui porque eu sou bolsista. Eu entrei na universidade porque, além de ser uma pessoa capacitada, eu fiz prova para entrar. Eu não entrei aqui porque eu me tornei bolsista depois que descobriram que eu era atleta. Ah, fala, cara, sabe quem tá estudando aqui? Quem? Pô, aquele atleta, o Robson Caetano. Mentira. Pois é. Que aí E eu paguei. interessava para a instituição, era marketing para a Exatamente. instituição, era outro fator, né? Aí eu passei a ser bolsista, porque antes a coisa foi se encaminhando de uma maneira muito positiva para eu me tornar o atleta que eu sou e o acadêmico que eu me tornei. Isso para mim foi fundamental, entrar por mérito, né? Tá viajando e fazendo, né? Eu chegava e eu estudava, era complicado, era difícil. Eu lembro que eu recebia laudas e laudas por fax para estudar, sabe? Então era muito mais difícil, mas a gente conseguiu. Eu acho que quando você quer, eu acho não, quando você quer e quando você tem a determinação necessária para alcançar, as coisas acontecem. Eu tenho batido muito, Robson. Quando você fala, me desculpe, não me julguem, eu sempre coloco que opinião, cada um tem a sua, e a gente tem que ter a maturidade para respeitar a opinião de cada um. Por isso o canal aqui é a Perfeito. opinião da Preta, é a minha opinião, eu coloco a minha opinião e cada um diverge ou concorda. Mas eu tenho batido numa questão, quando você fala isso, quem acompanha aqui o canal tem batido muito, que tudo que foi falado em cima da questão racial é balela se a gente não ocupar os espaços e não tiver no contexto econômico. Porque aí, se a gente estiver fora do contexto econômico, não estiver contando dinheiro, cara, não estiver morando bem, não estiver com carrão bacana, não estiver com a roupa legal, não puder consumir a bolsa de 15 mil que você falou que estava no shopping, o resto é balela. Nós vamos ficar discutindo aqui se preto casa com branca, olha, chama o preto de preto ou de negro, vamos ficar discutindo o rasteiro, numa base Verdade. muito inferior a problemas muito maiores, né? As questões que a gente está fora do contexto socioeconômico. Perfeito. Essa é a minha opinião. Não sei se, vendo você falar, acredito que a sua opinião venha de encontro com o que eu estou falando. Você tem que. Nós temos uma pintura belíssima, tá? Pendurada nessa parede chamada Brasil. Uma pintura linda. Só que a gente precisa afastar um pouquinho. Infelizmente, ou felizmente, a gente precisa afastar um pouco para olhar o quadro inteiro. Né? Olhar só um ponto. Tá? Porque se você olhar só um ponto, você fica na mesmice. Quando você afasta, dá 2, 3, 4, 10 passos para trás e você olha o quadro, a figura inteira, o quadro inteiro, você percebe o seguinte: existe uma história linda, existem figuras fantásticas que estão inseridas nesse quadro, e você pode sim ter. Tem gente que me pergunta, por exemplo, eu vou a algumas escolas falar sobre a importância do esporte na vida das pessoas, né, dos jovens. E aí muitos perguntam: quantos carros você tem? Onde é que você mora? Aí eu vou respondendo: eu moro no Recreio dos Bandeirantes, eu tenho uma casa na Curicica, um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, eu tenho um carro, sabe? Tudo é bem bacana, tem minha moto, eu tenho uma vida muito bacana, eu tenho uma vida bem tranquila, eu dou aula, a minha vida hoje ela é muito mais... tem gente até que fala assim: caramba, cara, como é que é teu emprego? Eu falo: cara, meu emprego é intelecto puro. Eu escrevo para uma página chamada Viva Longevidade e eu coloco lá temas sobre qualidade de vida. Porque eu, como atleta, ex-atleta, eu falo sobre atividade física. Como profissional de educação física também. E levo isso para as pessoas, com exercícios, com pensamentos positivos, com yoga, enfim, com entrevistas no podcast, enfim, é mais intelectualizado. Eu passei da fase do troglodita, do vamos fazer só maromba, e estou entrando numa fase agora, também eu estou próximo dos 60 anos de idade. E próximo dos 60 anos de idade, você tem que ter um entendimento da vida diferente. São os passos que você tem que dar para trás. E aí você olha a figura inteira, você fala: caramba, tem uma história bem legal aqui a ser contada. E aí, como você disse mesmo, Ruth, você olha para trás e vê
aquela negrada toda ali, aquele bando de preto lá atrás, e fala assim, cara, vou fazer o que fizeram por mim. Serei a ponte entre esse Brasil afegão, Brasil que é surrado, massacrado, e vou me tornar ponte para um Brasil suíço, para um Brasil europeu, para um Brasil em que as pessoas vão ser tratadas de maneira respeitosa. Porque a gente foi jogado, nós fomos jogados no gueto por conta da história. Disseram pra gente, ó, vocês estão livres. Opa, peraí, e agora? Fazemos o quê? E aí, nós, com uma mão na frente e outra atrás, começamos a ir buscar algo que, o que eu chamo de nossa dignidade. Fomos buscar isso, que foi tirado da gente. Eu não estou chorando aqui, não me interessa, é algo que não é do meu feitio, não gosto. Eu gosto muito do discurso do Érico Brás, que diz que nós consumimos sim, cara. Nós usamos sabonete também. Hoje existe e se a gente colocar na ponta do lápis, já foi comprovado, a nossa diáspora é muito maior. Nós somos 52% da diáspora nesse país e a gente não sabe como utilizar isso. A gente não sabe como penetrar nesse universo. E aí vem um outro fator muito importante. Nós precisamos deixar de lado as picuinhas, as pequenices, deixar de sermos mesquinhos. Você vai bater um papo, por exemplo, eu tenho um amigo que é um querido, chamado Tony Tornado, o Antônio, que diz o seguinte, pô, negão, mas aí fulano, não quer nada. Mas a gente precisa motivar esses caras a querer alguma coisa. O que não dá é de ficar aqui sentado, bancando bonitão, o bacana, e o cara tá lá. Então vamos tentar, vamos esticar o braço, vamos esticar a mão. Ô, Dom, deixa o cara lá, Dom. O cara não quer nada, Dom. Deixa o cara lá. E não pode ser por aí. Ele é uma pessoa por quem eu tenho um carinho gigantesco. Foi até... usou uma frase muito legal um dia desse num programa de televisão, falando que fulano de tal canta melhor que o Beltrano. Falei, meu Deus do céu, cara, ele é muito doido. Mas ele pode, ainda tá com carteirinha pra falar o que ele quiser, né? A carteirinha dele na Central Globo, na CGP, Central Globo de Produções, é 000, se não for 009, tá próximo dali. Acho que a uma é do seu Milton, né? Acho que a uma é do seu Milton, né? Exatamente. Então, assim, é uma turminha que você precisa respeitar, tá? Mas é aquela história. É uma geração diferente da nossa. Na nossa geração, essa geração que nós vivemos, nós temos que respeitar essa geração. Então, quando ele fala, eu baixo a cabeça, falo, cara, tudo bem, mas eu vou tentar fazer do meu jeito. Pode ser? Ele fala assim, pô, Dom, eu tô aí e tal. E assim... um maluco por tecnologia. Ele sabe mexer com um telefone celular como ninguém, diga-se de passagem. Então, são pessoas que a gente, olhando no quadro gigantesco, você começa a entender como é que essa história, né, pode ser mudada. Ela pode ser mudada através do conhecimento das nossas histórias, das pessoas que passaram e escreveram parte da nossa história. Eu falo dele porque, assim como eu falo de Milton Gonçalves, assim como eu falo do Jorginho, assim como eu falo dessas pessoas porque são os caras que nos representaram lá atrás, me representou como ator. Cimentaram o caminho, né? Esse povo aí que cimentou o caminho que a gente está aqui passando lindamente, mas eles cimentaram esse caminho. Exatamente, jogaram asfalto, para não falar, para manter a coisa no lugar preto, eles já asfaltaram o negócio, colocaram lá o asfalto. Exatamente, asfaltaram o negócio. Assim como eu falo no meu esporte, eu falo de José Teles da Conceição, que foi um camarada, foi o primeiro, um negro elegante, que se vestia super bem, que se apresentava super bem, e ganhou a primeira medalha do atletismo para o Brasil, e que foi apagada, quer dizer, apagada não, que o Ademar Ferreira da Silva foi lá e jogou um pouquinho de poeira em cima da medalha, porque ele conquistou uma medalha de bronze no salto em altura. E aí, 2 dias depois, o Ademar Ferreira da Silva vai lá, em Helsinki, em 1952, e mete uma medalha de ouro no salto triplo, com direito a recorde do mundo. Então, essas histórias... roubou a cena, né? Exatamente. Roubou a cena. Isso tudo faz parte das nossas histórias contadas em nossas palestras. É claro,
que eu não entro, não fico só nisso, né? Eu falo muito sobre a minha história, sobre a dificuldade que eu passei, sobre comer, sobre não ter o que comer, sobre ter passado fome, e a fome é feia. E é por isso que a gente precisa dar um passo para trás, olhar o quadro gigantesco, olhar para trás e tentar ajudar os irmãos que estão vindo. Robson, mudando um pouco de assunto, você é jornalista e você falou agora da coisa. Há pouco, no início, você falou a coisa da comunicação. Algumas pessoas têm colocado, nossa, eu não aguento mais ver tanta notícia e o dia inteiro e essa coisa toda. Você acredita que a gente está vivendo uma lavagem cerebral de tanta notícia? Ou você acredita ainda que a notícia é capaz de educar, a notícia é capaz de colocar a gente num outro patamar diante do tamanho dessa pandemia? Nós temos dois aspectos desse ponto, Ruth. O primeiro ponto é que nós estamos vivendo uma dicotomia na comunicação, tá? A comunicação, ela vive hoje vive em paralelos que são muito distintos. Por exemplo, Ibope, tá? Ibope e povo. Ah, eu quero Ibope, mas para ter Ibope eu preciso do povo. Mas como é que eu conquisto esse povo? Ah, com notícias boas. Ah, notícia boa. Ah. E aí tem um livro que eu li há algum tempo atrás. Aliás, eu li quando estava no curso de jornalismo, chamado O Império do Grotesco, que trata exatamente dessa polêmica, trata desse assunto. O brasileiro, aliás, o brasileiro não, no mundo inteiro, nós temos uma tendência muito forte a nos linkarmos à tragédia. E se você parar para pensar, é assim que funciona. Você tem um início, uma tragédia que é gigantesca, e aí durante essa tragédia gigantesca vem alguém que soluciona esse problema. E aí, enquanto esse problema não é solucionado, as pessoas ficam presas à notícia para saber o desfecho daquilo. E os meios de comunicação têm explorado isso demais. O que nós vivemos hoje como pandemia... Eu não saio de casa desde o carnaval, eu não saio de casa. Eu saí 2 vezes, eu fui ao supermercado logo no início, e depois hoje eu saí para dar uma caminhada, assim, uma caminhada rápida, foi de manhã bem cedo, às 5 da manhã, não tinha ninguém na rua, e retornei para casa. Mas o que a gente vive hoje com esta pandemia prova exatamente isso. As pessoas querem o bumbum de fora, mas qual é a história desse bumbum de fora? Ah, não, porque fulana já saiu com A, com B, com C. Ah, querem ver, por exemplo, ontem, a Preta Ludmilla estava fazendo um show, e aí qual foi o ponto alto do show da Ludmilla? Não foi ela cantando. Ela caindo. Escorregando lá e caindo. Ela escorregando e caindo. Isso virou ponto alto. Eu acho que ela é muito maior do que isso, né? Falando da pandemia, o que vem de mais? Vem de quem está sendo curado ou vem de quem está caindo, está morrendo? É isso que a gente está vivendo nesse momento. Aliás, vive há séculos. A tragédia, ela faz parte da história do teatro. O teatro, ele é calcado da tragédia. Shakespeare utilizava muito bem isso. Até nas suas comédias, a tragédia, o tragicômico, ele é isso. Eu conversando com o Leandro esses dias há algum tempo, o Leandro Hassum, fala, cara, o teu filme Até que a Morte Nos Separe é fantástico, cara, porque ele conta, ele fala do favelado, que vive naquela pindaíba, naquela dureza, e aí quando de repente ele tem a oportunidade de ter, ele não sabe como utilizar. Ele não sabe administrar isso, não sabe... Exatamente. Aí se perde no meio do caminho, e aí por mais que ele receba conselhos bons, conselhos positivos, ele não vai nessa. Ele vai para a tragédia. E a tragédia onde está? No jogo. Ele vai no jogo e perde tudo no jogo. Ele fala, pô, Robson, a gente tem que explorar isso. Porque o tragicômico, ele se vende por isso. Quando a gente tiver um entendimento maior disso, a gente vai começar a ver menos as notícias que são trágicas. E vai começar a selecionar um pouco mais
coisas com qualidade, assuntos com qualidade. Eu vou a um exemplo rápido. O que você prefere ver? Um programa que fale sobre crimes, sobre estupros, ou você prefere ver algo que traga a beleza de um romance? As pessoas falam, cara, não, quero ver o crime, quero ver. Porque o crime, ele prende, enquanto não é elucidado, você fica ali preso nisso. Então, a tragédia, ela é ainda o alicerce da comunicação hoje em dia. É o que vende, né? É o que vende. É o que vende. Infelizmente é o que vende. E essa história do lado econômico, cara, é simples. É o que pesa, é o que vai pesar sempre, né? Exatamente. E uma coisa curiosa que tem acontecido agora também é o seguinte: houve uma mudança de paradigma com relação às torcidas de futebol, tá? Tá todo mundo quieto, não tem jogo, não tem mais nada. Deu para perceber que dá para viver sem isso, tá? Dá para reduzir, né, essa ambição de ganhar dinheiro às custas do povo, para pagar tão caro nos ingressos, para ter gente assistindo os jogos de futebol. Tudo isso tá lá nesse livro. Eu quero, quando essa pandemia toda começou, eu lembrei na hora do livro. Eu falei, caraca, eu vou pegar esse livro para reler, cara, porque tem nuances que se assemelham muito com tudo que a gente está vivendo hoje. E até você vai reler com outro olhar também, né? O contexto hoje é outro, você vai reler com outro olhar. Robson, você acabou de falar agora que faz um tempo que você não sai de casa. Tá difícil. Vou esquecer o Robson Caetano e vou perguntar pro Robson. Como que é o seu dia a dia? Porque, olha, eu sou cagona, eu tenho medo do vírus, então eu também não estou saindo de casa, tenho ficado muito em casa. E aí eu te pergunto, é puxado a gente ficar dentro de casa. Como que você está lidando? O que você faz? Você cozinha, você lê, você está treinando em casa? O que você faz? Eu até, inclusive, outro dia eu coloquei lá no Instagram umas séries que eu tenho feito em casa e tal, porque eu estou muito acostumado ao ar livre, né? Eu faço voo livre, eu faço stand-up paddle, eu ando de bicicleta, eu costumo pedalar no mínimo 40 quilômetros, eu pedalo no mínimo 40 quilômetros. Eu saio para correr no mínimo 5 quilômetros. Então, toda essa atividade ao ar livre, que me traz muita qualidade para minha vida, e mantém o velho tanquinho, ela acabou sucumbindo. Eu precisei me adaptar a uma realidade diferente. Mas, por exemplo, eu ficar em casa 30, 40, 50, para mim não é problema nenhum. Até porque, quando eu era atleta, eu já passava muito tempo em quarto de hotel, vai para a pista, volta para o quarto de hotel, fica concentrado. Essa disciplina eu consegui assimilar muito bem. E trago hoje para a minha vida. Mas eu passo, por exemplo, na minha manhã, eu posto algumas coisas nos meus stories e normalmente eu posto, quem está me acompanhando lá percebe o seguinte: eu coloco sempre uma ou duas músicas antigas, coisas pro pessoal da antiga. E aí coloco alguma coisa relacionada ao agradecimento ao pessoal que está no fronte de batalha nessa pandemia. Depois eu sento, eu levanto. Isso aí eu faço deitado, já é um exercício mental. Quando eu me levanto, ao me levantar, eu já caio no chão para fazer uns abdominais, faço uns abdominaizinhos, aí eu vou pro banheiro, aquela coisa toda, tal, necessidades fisiológicas e tal, e aí tomo meu café, ou não. Normalmente eu não tomo café, eu fico em jejum, que já virou algo que eu faço com tranquilidade. Eu me sento diante do computador e produzo um texto. E aí eu vou produzindo textos, vou escrevendo, né, fazendo exercício. Agora o exercício é mais mental, um exercício mental e cérebro, um exercício para o cérebro, mais para manter a cachola pensante. Eu fico de umas 8h30, 9h até umas 11 por aí.
Aí eu desço, porque esse universo aqui é o meu quarto, né? A mulher já desceu, né? Minha filha fica estudando no quarto dela, e aí eu desço, ligo a televisão, aí assisto algumas notícias, não todas, algumas coisas, alguns números que são colocados, uma demissão de um cargo público, como foi agora do Sérgio Moro, o pedido de demissão dele, e por que aconteceu, e eu vou lá estudar um pouquinho a fundo, e eu acho não, eu tenho quase certeza que tem muito mais a ver com investigações que estão sendo feitas, mas isso já é um outro assunto, assunto político, que não me importa aqui pra gente. E aí eu fico assistindo ali alguma coisa, na sequência vem um almoço, e aí na parte da tarde tem um negócio de uns filmes para assistir. Aí eu assisto clássicos, né? Ou eu assisto normalmente um clássico e dois de sci-fi, né? E três de ação. E aí eu vou emendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Ontem eu estava assistindo Depois do Velozes e almoço, faz Furiosos. uma maratona, então. Essa maratona vai até. Vai até 9, até 8h30, 9 da noite. Você Aí eu dorme dou uma cedo? Você é um pausa. cara que dorme Aí, cedo? Você tem durmo hábito de cedo. Aí dormir eu cedo? durmo cedo. Aí eu tomo um banho. Tomo meu banho normalmente acontece às 5, entre 5 e 6 da tarde. Hoje eu dei uma acelerada. 5 já estava de banho tomado. Estava esperando para o nosso encontro. E aí não faço lives. Eu não tenho o hábito de fazer live. Não sei, virou uma chuva. Os companheiros do Sorriso Maroto estavam fazendo agora uma live, e aí fiquei muito feliz de vê-los, eles estão muito bem. Então, assim, eu não costumo fazer, sou convidado, aí eu participo de uma ou de outra, dos amigos, dou minhas aulas para o Colégio ao Cubo, também eu tenho que preparar minhas aulas para o Colégio ao Cubo, onde eu sou professor, né, de educação física. E assim, os dias vão se passando. Né? Eu já estou em casa há mais de 40 dias, que eu estou em Porque você casa. não pira, né? Um monte de gente. Porque eu tô em Não, casa, porque eu não aguento mais. Você tem uma rotina de não, casa que pra você tá tudo bem. Você não sofre por causa eu, disso. não, eu gosto muito das minhas casas. Né? As minhas casas, elas são ótimas. Assim, elas me proporcionam tudo que eu preciso. Eu não preciso ir lá fora buscar absolutamente nada. Não, nada. É, se eu tivesse se eu pudesse escolher, né, alguma coisa para buscar lá fora, eu diria para você, eu não tenho nada para buscar lá fora, não, nada. Tudo é entregue, a gente consegue, eu consigo conviver bem com esse problema. Tá, porque sua Disseram, esposa tá aí, sua filha tá aí, quer dizer, tá a todo mundo coisa aqui. gira. Os meus A estão aqui coisa, próximos, tá tudo certo, né? É claro que a gente fica muito preocupado, por isso eu tenho uma preocupação muito grande em agradecer. Você vai observar. Quem entrar lá no meu story vai ver que eu uso sempre A uma coisa da hashtag gratidão, agradecer. sim. Sempre, porque os caras, eles estão numa batalha que é muito intensa, por incrível que pareça. Gente, isso está matando, cara. Perdão. Opa, isso está matando, cara. E assim, não é. E a turma não está entendendo o seguinte: o coronavírus, tá? Eu conversei com um grande amigo chamado Edmilson Migovski, que é infectologista, professor, mestre, doutor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e ele me explicou o que acontece com isso. O coronavírus, tá? Ele é um vírus que tem uma aceitação muito grande, muito positiva nos alvéolos pulmonares. Ele se adapta, ele se adequa muito bem aos alvéolos pulmonares. Isso, claro, tem gente que está, mas o fulano está tendo um ataque cardíaco e morreu. O Beltrano teve um problema de respiratório, um problema não sei aonde, morreu. O cara tinha câncer e morreu. Turma, o que acontece é o seguinte: o coronavírus, ele acelera esse processo, porque ele torna o seu sistema respiratório deficiente. Quando você tem uma parte do seu corpo comprometida, todas as outras partes começam a funcionar para suprir a deficiência dessa parte que está deficiente. E, por incrível que pareça, o diafragma, que é uma membrana muito fina que separa pulmão dos órgãos internos, intestino e tudo mais, ele sofre muito com isso. E
Os óbitos, eles acontecem exatamente porque as pessoas sentem uma deficiência muito grande nesse aspecto, que é o aspecto respiratório, que compromete diretamente coração, órgãos, todos os órgãos internos, tudo, e acelera, por exemplo, para quem já tem uma infecção pequena, ela vai se agravar por conta disso. Não é o coronavírus, não é ele diretamente que está matando, são as doenças que as pessoas têm. Tem gente que Ele acelera, né? Ele acelera outros gatilhos, né? Exatamente. Ele acelera outras patologias e com isso você acaba vindo à falência. É, é um vírus danado que resolve-se lavando as mãos e tudo mais. As questões de higiene são necessárias? Claro que são extremamente necessárias. Mas o mais importante é, cara, tem gente que fala, você falou agora assim, não, eu sou cagona, não sei. Gente, não é ser covarde nem ser cagão você entender ou ter um entendimento de que existe a necessidade de cuidarmos da nossa vida e da vida do próximo. Isso é muito importante. Que tem que estar na rua. Eu falo enfermeiro, médico, bombeiro, polícia. Esse cara tem que estar na rua. Então vamos ficar deitados, caramba. E aí tem aquela turma que fala assim, mas você não. Mas eu preciso sair. Tá, se você precisa sair, se é necessário você sair de verdade, cara, tome as medidas necessárias de higiene para você ir e voltar e trazer para sua família o dinheiro para você pagar suas contas. Tudo bem. Sem o vírus, né? Trazer o dinheiro sem o vírus, né? Sem o vírus. Agora, se você não tem essa necessidade, cara, fica em casa. Não vá para a rua. Aqui na rua, o pessoal respeitou os primeiros 15 dias. E aí tem gente que fala assim, cara, você ainda mora aqui? Eu falo, pô, moro. Pô, mas eu não tenho visto. Cara, desculpa. É assim, eu fui do exército, eu sou disciplinado, fui atleta. E assim, quando eu recebo uma solicitação, não é nenhuma ordem. Não é nenhuma ordem, é uma solicitação. Eu tenho que entender que essa solicitação é para me cuidar e para cuidar de você, cara. Que está aí achando que nada vai acontecer contigo. É igual aquela história do fulano morreu. Cara, fulano morreu, cara, mas tão novo. Ou então, você está em casa, um parente morre. E você fala assim, puxa vida, a morte existe. Ela está aí. E ela está hoje nesse mantra chamado coronavírus. Robson, eu ficaria aqui, como eu falei, eu sou fã do Robson, gente. Ficaria aqui 2, 3 dias conversando contigo, 1 hora o Instagram derruba a nossa live. Eu quero agradecer cada um que esteve aqui, a live tá bombando, o povo tá falando que ele é lindo, tá falando do chapéu, tá falando Obrigado. Um beijo enorme para sua primeira-dama, para sua esposa, um beijo para sua filha, um beijo no seu coração, meu amado, gratidão por você ter aceito o convite, e eu deixo a bola com você agora para as suas considerações finais. Tá bom, então, olha só, antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, a cada um de vocês, quem passou por aqui. A gente teve aqui um bate-papo muito rápido para falar um pouco sobre tudo, um pouco de tudo, sobre tudo, mas dizer a honra que eu tenho em conhecer essa preta, cara, essa preta chamada Ruth, a Ruth Lopes, que é uma querida. Aliás, manda um beijo para tua irmã, manda um beijo para todo mundo em casa. Tá? Porque assim, todo mundo guardadinho, tá todo mundo guardadinho aqui em casa. Ótimo. E a minha gratidão é porque eu em 2009, só para finalizar, em 2009, eu talvez tenha atravessado uma das fases mais difíceis da minha vida, tá? Como pessoa, tá? E essas pretinhas me fizeram um convite inusitado para ser mestre de cerimônias de um prêmio. E essa foi a chance que eu tive de apresentar e mostrar para as pessoas um Robson que elas não conheciam ainda. Muito obrigado, Ruth, tá? Pelo seu carinho, por tudo que você já me proporcionou. Eu espero, de coração, que a gente tenha mais bate-papos e que nossos bate-papos continuem assim, de maneira bem tranquila, de maneira bem harmoniosa, porque a gente saca do negócio. Beijo grande, meu amor. Pessoal, daqui 10 minutos a gente volta com o Érico Braz. A gente tem uma live com o Érico em seguida.
Beijo, gratidão, meu amor. Manda um abração pro Érico. Tchau, tchau, amor.